Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer para você uma decisão interessantíssima da Justiça Federal sobre instrumento de trabalho, guarda penitenciário, idade do guarda penitenciário temporário, tudo isso aí vai constar nessa decisão muito interessante, bastante legal, e a gente vai aprender um pouco de direito administrativo, constitucional e muitas outras coisas. Valeu? Então, só um pouquinho, eu sou Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo você vê todo o meu portfólio, o que eu faço para te ajudar. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora, direto ao ponto. Sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live. Gente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu uma decisão aqui bastante interessante que eu vi hoje e que está no site Migalhas, e eu, por conta do meu trabalho, acompanho muito esses detalhes de decisões judiciais e tudo mais, e aí resolvi trazer esta decisão em especial para o nosso canal, para a discussão e para a gente aprender um pouquinho mais, como eu falei no começo, direito administrativo, constitucional e outros que tais. Valeu, ó. TRF1 garante a um guarda penitenciário temporário porte de instrumento de fogo. Eu só não quero dizer o termo, porque senão o YouTube dá um corte em mim aqui. Mas o instrumento de trabalho. Olha que interessante a decisão aqui. Eu vou tomando os cuidados necessários, né, gente? Para a gente poder discutir a notícia e tudo mais. Quero ver se eu consigo destacar a decisão aqui. Mas primeiro a notícia, ó, guarda prisional temporário. Então, a princípio, nos leva a acreditar que é o agente penitenciário, né? Aquela pessoa que cuida daquelas das atribuições ali de guarda, de guarda não, mas que hoje é policial penal. Pronto, mudou o nome. Eu estava tentando lembrar aqui. Hoje é policial penal, né? Em alguns lugares é assim. Então, o guarda prisional temporário está sujeito aos mesmos riscos de profissional efetivo, tendo, portanto, direito a portar o instrumento de trabalho, decidiu a 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por quê? A Polícia Federal, que é quem faz esses registros, né, de instrumentos de trabalho, havia negado o pedido administrativamente, alegando que este solicitante, primeiro, não possuía a idade mínima de 25 anos. Olha que interessante. Não possuía a idade mínima de 25 anos, conforme previsto no estatuto, né, próprio, que é a Lei 10.826. A princípio, isso. A relatora, a desembargadora federal Ana Carolina Roman, relatora do recurso da União, destacou em sua análise que, apesar de o Estatuto, no seu artigo 6º, inciso 7º, prever a concessão de porte de instrumento de trabalho funcional apenas a integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, leia-se quem fez concurso, ela continua dizendo aqui: a realidade é que os servidores que exercem essas funções aí de forma temporária estão sujeitos, e é verdade, né, aos mesmos riscos próprios desse trabalho que aqueles que ocupam cargos efetivos de concurso. Por quê? Deixa eu só esclarecer. Não sei se esse é o caso, mas é bom esclarecer aqui. Tem duas modalidades, aliás, três, que determinados governos usam para colocar as pessoas para trabalharem nessa função bastante difícil, bastante espinhosa de guarda de presos. Primeiro, o concurso público, que é absolutamente normal e natural,
e aí são os guardas penitenciários, antigos agentes penitenciários. Então, primeira forma é essa, totalmente regular, tranquilo. A segunda forma são os agentes, como esse aqui, provavelmente, em que você faz o PSS, que é um concurso, mas não é um certame, na verdade, com prazo de validade. Só para tampar buraco, mas que infelizmente vai ficando, sabe? Vai ficando. Que é um concurso mais tranquilo, digamos assim, de se, eu vou dizer passar, mas nem tanto, né? Mas é um concurso, não tem estabilidade, por exemplo, não tem certas garantias que o primeiro, que o primeiro lá tem. Então, segundo é esse. E o terceiro é quando o Estado resolve terceirizar. Aí fica ruim demais essa lida, esse trabalho todo do departamento penitenciário. Então, são três grandes maneiras. Legal? Só para a gente aproveitar, aprender um pouquinho mais e contextualizar essa decisão. Continuando aqui. A relatora, a desembargadora federal, diz o seguinte: as ameaças da profissão desse cidadão, mesmo que ele seja temporário, enfrentadas pelos guardas prisionais, são as mesmas, seja o trabalho executado por servidores, então, temporários ou efetivos. Assim, deve ser garantido também aos guardas penitenciários temporários o direito ao porte de instrumento de trabalho de fogo, limitado à vigência da contratação. Quer dizer, enquanto estiver na vigência a contratação, teria essa garantia. Claro que esta decisão aqui foi num caso específico, tá? Vamos lá, vamos continuar? A magistrada, a desembargadora federal, defendeu que a exigência do artigo 28 do Estatuto, né, que impede a aquisição de instrumento de trabalho por menores de 25 anos, e olha que interessante, né? Tem que ser acima de 25 anos. Mas se o sujeito. Vamos imaginar, o sujeito passou no concurso público ali com menos de 25, como é que faz? Daí então não teria condições, né? Então teria que ter no edital dizer o seguinte: a idade mínima é 25. Porque senão ele não consegue um instrumento de trabalho também. E como é que ele vai trabalhar, né, nesse trabalho que exige até para defesa, né? Mas vamos lá. Desde que bem treinado, evidentemente, né, gente? Então, ela defendeu que essa exigência aí seja dispensada neste caso em particular e que o porte do instrumento de trabalho seja concedido ao apelado, desde que os demais requisitos legais sejam cumpridos. Claro que tem mais requisitos. O principal que subiu para a decisão é o da idade, né? Que o rapaz tem, aliás, menos de 25 anos. Veja que interessante isso, né? Aqui eu abri, então, para a gente dar mais uma olhada, ver o que nós podemos esclarecer, eu abri exatamente o voto da relatora e ela fala, eu aproveitei e fiz um resumo, né? E ela fala exatamente isso. Desse modo, lá só no finalzinho, né? A negativa pautada apenas na natureza do vínculo funcional não é razoável, explicando, dizer assim: ah, não, é temporário, então não poderia ter um instrumento de trabalho porque é temporário, gente. Ela diz: esse argumento não vale, garantido ao impetrante o direito ao porte do instrumento de trabalho em razão da função. Deve ser afastada, por isso, a exigência do artigo 28 do Estatuto, que impede a aquisição de instrumento por menor de 25 anos de idade. Legal? E assim nós vamos, Então, basicamente é isso. É que nós temos ali nesta decisão bastante curiosa, bastante interessante, e a princípio ela está correta, porque se o trabalho da pessoa, mesmo que temporário, é igual,
aos outros que também têm um instrumento de trabalho, por que que este não poderia ter um instrumento de trabalho, né? Entendeu? Então é isso, gente. Achei muito interessante, bastante bacana essa decisão para trazer aqui, porque sei que muita gente gosta desses temas, não é? E aqui é um tema decidido pela Justiça Federal. Legal? Você conhece o caso? Você está numa situação similar? Quer deixar algum recado em relação a esse, especificamente esse caso, ou para mim de um modo geral? Aproveite, deixe seu comentário aí, já deixa seu like e deixe também assine aí o nosso canal, subscreva o nosso canal. Valeu? É isto, um abraço, até mais, tchau, tchau.